Abra a Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Enquanto você abre, eu quero convidá-lo a nós celebrarmos aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu encaro, irmãos, as falas de Deus comigo como os momentos ápices da minha vida terrena. Tanto quando Ele me fala pessoalmente, de forma mais personalíssima, em oração, revelação, como nessas horas que Deus nos fala nos cultos, que são as mais frequentes, são os momentos em que nós vamos ter um contato com a sua palavra, com a sua revelação. E se você está feliz, porque Deus vai falar ao seu coração, você em casa pode fazer isso também, você que está nos assistindo na internet. Vamos celebrar com uma salva de palmas a esse Deus que sempre fala conosco quando nós temos sede de ouvir a sua voz, quando nós nos debruçamos sobre a sua palavra. Vamos lá no 3, 1, 2, 3 e... Senhor, fala conosco nessa noite. Eu tenho sede de ouvir a tua voz. O texto está em Juízes capítulo 6, nós vamos refletir sobre o tema: o que você faz com o que você tem? Juízes 6, versículo 13, nós vamos encontrar Israel em um dos momentos mais difíceis e emblemáticos da história de Israel. Deixa eu dar um spoiler para vocês. A gente não pensa, por não conseguir identificar, porque eles são invisíveis, porque são espirituais, mas sobre a vida de cada crente, existem muros que Deus erigiu de proteção sobre nós. Males não nos acontecem todos os dias, por causa desses muros que são erigidos pelo próprio Deus para nos proteger. A gente não consegue conceber os livramentos pelos quais nós passamos, e os poucos que nós conseguimos enxergar, que foi um grande livramento que Deus nos deu, ainda assim nós não temos a prática devocional de nos ajoelharmos e agradecermos a Deus por aquele livramento. Certamente que a mão de Deus nos guia e nos protege em todos os momentos das nossas vidas. Porém, algumas circunstâncias delicadas da história de vida de cada um de nós, e hoje da história de Israel, fez com que Deus tivesse a iniciativa de se retirar da presença de seu povo, ou da vida de alguém, porque não se sentiu amado, acolhido, e de repente, quando Deus retira a sua presença, sai também com ele os muros da sua proteção. Quando você encara a realidade que acontecia nesses dias, do capítulo 6, 7 e 8 de Juízes, você vai perceber que o efeito danoso da retirada dos filtros de proteção de Deus vieram sobre o povo de Israel, causando prejuízos indeléveis. A gente percebe esses muros quando são erigidos em um caso específico da Bíblia, o caso de Jó. Vocês lembram? Deus 2 vezes retirou o filtro da proteção da vida de Jó e permitiu que o inimigo, de uma forma assintosa, produzisse tribulações na vida de Jó. E naqueles 2 ataques, em uma fração de horas, ele aniquila com tudo aquilo que Jó levou a vida inteira para construir. Quando a gente percebe que isso aconteceu, porque o filtro da proteção foi tirado, nós devemos aprender a valorizar esse filtro. Quantas vezes você já agradeceu a Deus pelas proteções que Ele levanta sobre a sua vida? Comece a pedir a Deus olhos espirituais para enxergar esse muro que Deus levantou sobre nós, porque quando você começar a enxergar, você vai ser mais grato a Deus pelas coisas que Ele faz em relação a você. Então nós vamos começar Juízes 6, versículo 13, e nós vamos dar partida naquilo que vai ser a nossa reflexão e a voz profética de Deus para as nossas noites, para a nossa noite nesse dia, nesse culto. Repetindo o tema: o que você faz com o que você tem. Juízes 6,13 diz que Gideão
ante o comunicado e enunciado de Deus, porque o próprio Deus aparece a Gideão, ele diz: Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, porque Deus tinha dito para Gideão, né, o anjo que Deus enviou tinha dito para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E aí ele interpela: Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que isso aconteceu sobre nós? Ou porque tudo isso aconteceu conosco? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas aparições angelicais no Velho Testamento, a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor apareceu. Nem sempre é um anjo mesmo, às vezes são aparições teofânicas do próprio Deus se revelando a homens. E quando isso acontece, quando é o próprio Deus, as circunstâncias se investem de especialidades bem comuns. O nome do anjo ganha uma relevância quando é um próprio anjo. A Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu, Miguel apareceu, mas muitas vezes essas aparições angelicais são o próprio Deus, de uma forma teofânica, aparecendo e tendo encontros com homens na terra. Bom, pensando nisso, nós vamos meditar em que em muitas circunstâncias das nossas vidas, parece que o chão foi retirado dos nossos pés. E quando isso acontece, irmãos, como aconteceu na geração de Gideão, porque os filtros de Deus foram suprimidos sobre a nação de Israel, Deus vai levantar de alguma forma homens e mulheres que se destacarão no meio daquela geração para fazer coisas relevantes, para que a volta da normalidade no convívio entre Deus e o seu povo e Deus se estabeleça novamente. E olhando como Deus constrói os seus heróis na terra, eu encaro inicialmente duas coisas que são marcas de Deus nas escolhas que Ele faz. A primeira delas é que Ele não escolhe pelas nossas virtudes, Ele não escolhe pelas nossas capacitações, Ele não escolhe por aquilo que nós nos preparamos para sermos aquilo que a gente achou que Deus iria, na sua condição sobre as nossas vidas, nos escolher por causa daquilo. É verdade, irmãos, que nenhum preparo é desprezível na obra de Deus, quer seja acadêmico, quer seja intelectual, quer seja espiritual. Todo preparo vai ser muito útil na obra de Deus, mas não é por causa disso que Deus nos escolhe. E a gente aprende isso, irmãos, nas escolhas que nós vemos Deus fazer. Mas o fato é que, na maioria do caso dos escolhidos, se não eram as virtudes que eles tinham que fizeram Deus escolher, Deus os capacitou a fazer coisas que são assim de tirar o chão. Enquanto eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei, por exemplo, do que aconteceu naquele dia em que Davi se enfrentou com Golias. Israel estava perdendo por WO. Esse é um termo que os homens conhecem mais do que as mulheres. A perda por WO é quando o time perde, porque o outro time não compareceu para jogar. Aí de repente o time que compareceu é dado por vitorioso sem nem ter jogado aquela partida. Isso é um termo que vem dos ingleses por causa de corrida de cavalos. Quando outros cavalos não compareciam, o cavaleiro do cavalo que ganhou ia andando pelo percurso da corrida e ganhava sem precisar correr. Alguém dizia: foi por WO que ele ganhou. O desafio de Golias ninguém queria enfrentar, irmãos. Dia após dia, quando ele lançava aquele desafio, Israel ia se espremendo no medo, no temor e no pavor, até que um dia Davi, com um seixo na mão, em uma situação que é de tirar o fôlego, irmãos, de tirar o chão dos pés mesmo daquele que é o mais crente de todos os crentes da terra, ele se oferece para o rei. Ele disse: eu vou vencer esse incircunciso. Quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com Jefté, o filho de uma relação pecaminosa entre um homem e uma prostituta, e aquele homem se tornou um dos heróis relevantes de uma geração de Deus na terra. Olha só como Deus escolhe, irmãos.
Um homem que estava estigmatizado por um nascimento que era problemático, e mesmo assim cresceu sendo criado pelo seu pai apenas, mas quando estava crescido, seus irmãos o expulsam de casa. Um homem cheio de dores, cheio de instabilidade na sua formação. Mesmo assim, Deus transformou Jefté em um dos seus maiores heróis na sua geração. O caso de Moisés é um outro caso emblemático, porque ele foi um menino que foi rejeitado no seu próprio nascimento, jogado no Nilo para poder sobreviver, criado longe da sua pátria, romperam com toda a sua identidade, perdeu aquele contato que ele tinha com Deus. Tanto é que quando Deus chama Moisés para ele ir ao Egito para libertar o seu povo, Moisés diz assim: quem é você? Qual o seu nome? Percebe? Alguém que Deus estava literalmente esperando para ele amadurecer, para usar ele como libertador da escravatura dos hebreus no Egito, e o nível de conhecimento dele. Deus usa Moisés para arrancar com a mão forte de Deus os hebreus do Egito. O que dizer de Raabe, a meretriz, que vai participar da genealogia de Jesus? Aquela mulher que era dona de um prostíbulo, ela foi profundamente fundamental para a conquista da primeira cidade fortificada, quando os hebreus que tinham saído do Egito faziam 40 anos, eles chegaram na terra prometida. Foi ela que encheu de fé o coração dos espias. Foi ela que acolheu os espias na sua casa. Deus tem estratégias completamente não convencionais para estabelecer o seu reino na terra. Ele usa pessoas as mais impossíveis ao raciocínio humano de serem usadas. E assim foi com Raabe, irmãos. Ela provou ter fé, protegeu os espias, e ela fez um negócio que eu achei divinamente inspirada. Ela estava naquela hora, ela só pediu para que quando os espias viessem com os exércitos de Israel para atacar Jericó, lembrassem da sua casa, da sua família, e preservassem a sua fé e a sua vida. E assim ela foi preservada, e assim a sua vida foi ressignificada. Deus pegou uma dona de um prostíbulo, e nessa ressignificação divina transformou ela uma pessoa pela qual a linhagem de Jesus ia passar por ela. Que coisa linda Deus faz com a vida daqueles que se propõem a fazer a sua obra. O que dizer de Baraque, irmãos? A história de Baraque era muito interessante, porque ele era um general do exército de Israel, mas comissionado a se levantar para ir batalhar e defender Israel, ele teve medo. Ele disse: eu só vou se Débora for comigo. General frouxo, precisava da presença de Débora, que para ele, Débora tinha a presença de Deus com ela, e ele não contava com a segurança de que Deus era com ele. Ele disse: eu vou lutar, mas Débora tem que ir comigo. Não é fácil você ter um general que na hora da comissão de ir para a guerra, ele para se sentir protegido, precisa ser acompanhado por uma mulher. Assim é Gideão, o nosso personagem de hoje. Que Gideão tinha de especial, irmãos? Absolutamente nada. Ele era um menino completamente afetado por uma geração que tinha sido escravizada por causa dos pecados dos seus pais. Quando o anjo aparece a Gideão, as circunstâncias que envolviam Israel eram extremamente delicadas. Uma leitura rápida pelo capítulo de número 6 de Juízes vai nos levar a entender que o desespero de Israel era tão grande que eles estavam abandonando suas casas, fazendo buracos, cavernas nas montanhas, indo morar dentro dessas cavernas com medo dos ataques dos midianitas. Existiam 3 povos confederados que estavam atacando Israel com muita frequência, por conta do fato de que Deus havia retirado os filtros da sua proteção. Os amalequitas, os midianitas e povos do Oriente muitas vezes esperavam Israel plantar, e quando as plantações estavam para dar seus frutos, eles vinham com seus camelos, com seus cavalos, com seus jumentos, e eles
avassalavam tudo, destruíam tudo por onde passavam, roubavam bois de Israel, roubavam as mulas, os camelos, as ovelhas de Israel levavam consigo, e o povo, a Bíblia diz que foi empobrecendo. A descrição no capítulo 6, no versículo 4, é aterradora. Olha só o que diz o versículo 4: quando eles vinham, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, no sul de Israel. Do norte ao sul eles destruíam tudo, e não deixavam nada vivo em Israel, a não ser as ovelhas e os gados, e os jumentos, porque eles levavam esses animais com eles. 7 anos assim, irmãos. Ciclicamente, aqueles povos se confederavam para, na hora da colheita, vir e por asfixia, uma das táticas de guerra mais poderosas e antigas do mundo, irmãos. A gente vê que os anos passaram e as guerras mudaram muito por causa das nuances tecnológicas que foram se estabelecendo a serviço dos exércitos. Hoje a guerra virou muito mais eletrônica do que física no chão, mas a tática da asfixia nunca mudou. Você deixa o inimigo isolado e deixa ele sem mobilidade, sem sair das suas cidades, até que vai faltando alimento, até que vai faltando água, até que vai faltando víveres, até que vai faltando a força animal, e daí eles se entregam. E era assim que os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente faziam com Israel. Isso durou 7 anos. A minha pergunta é: por que durou 7 anos, irmãos? E eu encontro algumas respostas que têm muita sintonia com um aprendizado que Deus quer estabelecer no meu coração hoje e no seu coração. A Bíblia diz de forma tácita e clara, no versículo 7 do capítulo 6 de Juízes. Como eu disse, estamos sem tela, veja na sua Bíblia, acompanhe. Olha só o que a Bíblia diz: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. Primeiro veio a resposta de Deus, e o profeta que foi enviado por Deus disse assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão, e eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então vamos estabelecer um norte aqui. Todo sofrimento durou 7 anos, e aquele quadro ia mudar, sabe por quê? Porque o povo começou a clamar. Mas porque muitas vezes sofrimentos pelos quais nós passamos nos nossos dias, eles demoram a passar? Porque suportamos aquilo durante anos, quando nós sabemos que o poder da intercessão move o coração em providência na nossa direção? Por que não jejuamos? Por que não nos trancamos em um quarto e não dizemos para Deus: eu não vou arrefecer das minhas buscas, das minhas orações, até que você me socorra? Olha só o que Deus diz no capítulo 6 do livro de Juízes, que foram 7 anos que foram interrompidos porque o povo começou a clamar. Quando Deus se apresenta a Moisés dizendo que ele vai ter que voltar ao Egito para livrar o seu povo daquela escravidão, ele diz assim: Moisés, eu preciso lhe enviar, porque eu tenho ouvido o clamor e o gemido do meu povo. Você percebe esse enunciado de Deus? Quadros difíceis precisam ser combatidos com oração, com intercessão. Por que a gente demora, irmãos? Porque os israelitas demoraram a se apresentar a Deus em intercessão. Eu encontro alguns motivos pelos quais
os israelitas demoraram a interceder, e eles são muito paralelamente parecidos com os nossos. Primeiro, por vergonha, porque eles estavam em pecado, e eles sabiam que tinham deixado de adorar o Deus que tinha libertou eles do Egito, e tinham se envolvido com os deuses dos amorreus, e a vergonha nos desqualifica para nos apresentarmos a Deus. A pergunta é: como é que eu vou me apresentar a Deus em oração, se tudo isso que eu estou sofrendo tem causa nos meus pecados? Há uma necessidade de primeiro consertar os altares, de pedir perdão, de estabelecer um estado de purificação, de estabelecer um norte espiritual de conserto daquilo que está fora do altar. Às vezes nós demoramos, e as questões nem estão ligadas aos pecados que cometemos, mas a um processo de autossuficiência. O homem tem uma capacidade assim mórbida de achar que ele consegue tudo e consegue estabelecer soluções na força do seu braço. Quantas vezes nós não vemos personagens bíblicos antes de clamar a Deus, achando que podia resolver aquela questão por si próprio? A gente vê tragédias acontecendo na vida de homens de Deus por conta disso. A gente vê que Samuel demorou a vir, e quando o Saul descobriu que o profeta estava demorando a vir para fazer o sacrifício, ele mesmo foi lá e fez o sacrifício, e foi isso que fez Deus desistir dele no trono. Quando nós queremos dar uma ajudinha a Deus para resolver o problema, às vezes a gente só atrapalha. Por isso que a Bíblia tem uma recomendação que eu acho assim: primeiramente zen, e segundo 10, porque ela diz assim que Deus cuida dos seus enquanto eles dormem. Quando eu me encontro debaixo de batalhas, irmãos, quando eu vejo o inimigo se levantar contra mim, eu aprendi, eu não sou autossuficiente, nem sou louco para querer me confrontar contra o próprio Satanás e as suas hostes espirituais constituídas. Sabe o que eu faço? Eu vou dormir, e confio que Deus vai cumprir o dito desse salmo: Ele cuida dos seus enquanto eu durmo. Demoramos a clamar, irmãos, muitas vezes por falta de autoridade. Quando a gente está errado, a gente não tem autoridade para estabelecer uma relação direta com Deus. Os israelitas naquela geração não tinham. Eu fico pensando, 7 anos, um atrás do outro, e eles esperarem 7 anos, só passaram a clamar quando já estavam asfixiados. E o homem é assim mesmo. Você lembra da oração que salvou Jonas do ventre da baleia? As palavras dele foram essas: quando já desfalecia, eu resolvi orar ao meu Deus pedindo uma segunda chance. Estava sem autoridade, estava fugindo da vontade de Deus. Então o que eu tenho que consertar na minha vida para que as lutas não se estabeleçam por muito tempo? Eu preciso consertar os meus altares diante de Deus, porque eu não tenho condição de aparecer a Deus pedindo socorro se aquilo que me causa todas aquelas destruições está ligado a algum pecado, e isso produz vergonha no meu coração, e com vergonha eu não vou aparecer diante de Deus para pedir a Ele alguma coisa em meu favor. Eu preciso aprender a ser dependente de Deus. A autossuficiência muitas vezes ela nos impede de sermos alcançados pelo socorro divino. Eu preciso restabelecer a minha autoridade com Deus. Eu preciso alimentar a minha fé. Eu preciso robustecer a minha fé, porque um outro elemento que faz eu demorar a pedir socorro a Deus é a incredulidade. Muitas vezes a gente não acha que Deus pode na nossa geração, não acha que Deus pode no nosso caso, não acha que Deus vai fazer conosco. Mas há um outro elemento que muitas vezes atrasa as mudanças que nós podemos fazer nos quadros particulares das nossas vidas, quando o combate sai das páginas do passado, aquelas páginas que registraram a história de Gideão e a história de Israel, e elas são transportadas para os nossos dias, para o agora, para o hoje. E esse último degrau do qual eu queria falar,
é o degrau do conformismo com a dor. Gente, tem dores que são tão antigas na vida da gente, tem problemas que são tão intrinsecamente ligados às nossas raízes de vida, que a gente até se acostuma com eles. Eu aprendi uma coisa, irmãos, a não confessar problema como o meu. O meu problema. Não, a minha dificuldade, meu problema, nada. O problema não é meu, o problema é de Deus, porque eu transfiro para Ele a responsabilidade de resolver os problemas, e aí o problema já passa a ser dele. E o Isaías nos ensinou a fazer isso de uma forma magistral. Ele disse que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas sobrecargas, todos os nossos problemas. E hoje Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, ainda mais assim. Um ano após o outro, eles foram se acostumando com a dor de serem atacados, irmãos. Na minha experiência sacerdotal, eu já vi muitas pessoas que se conformaram com as dificuldades pelas quais estavam passando e deixaram de clamar, de orar a Deus. A Bíblia diz que quando eles começaram a clamar, os céus ouviram e Deus enviou um profeta. Primeira providência de Deus. Segunda providência de Deus, irmãos, comissionar Gideão. E Deus manda um anjo avisar a Gideão que ele está sendo recrutado para ser o libertador de Israel. Quando o anjo avisa a Gideão que ele vai ser promovido a herói nacional na sua geração, aquela experiência é literalmente de tirar o chão dos pés de Gideão. Gideão retruca na mesma hora: se você é comigo, veja o que tem acontecido com a nossa geração, com o meu povo. Nós estamos completamente empobrecidos. Será que você não está vendo que eu vim malhar o trigo na fábrica de vinho, porque os midianitas e os amalequitas jamais viriam me procurar aqui nesse lugar? Eu estou aqui por medo, eu sou um frouxo, é o que Gideão diz para o anjo. Mas o anjo, ele não responde à interpelação de Gideão. Aliás, o próprio Senhor não responde àquela interpelação. Pelo contrário, ele continua falando com Gideão: Gideão, o Senhor está com você, e você será um poderoso guerreiro. Onde que Deus encontrou essas virtudes na vida de Gideão? O que ele tinha às suas mãos que poderia ser oferecido para Deus, para ele se tornar o libertador de Israel? Eu não vejo virtude alguma em Gideão, mas é que quando Deus nos olha, Ele não olha a nós pelo que nós somos, Ele olha a nós pelo que seremos depois da capacitação e da potencialização que Ele fará em nós. Deu para você entender? Se você entendeu, diga amém. Eu vou repetir, porque se você entendesse isso em todas as áreas da sua vida, muitas vezes você já tinha vencido batalhas de forma muito mais fácil do que as formas pelas quais você encontra caminho para vencê-las. Deus, Ele tem uma capacidade que é própria dEle, uma habilidade que só Ele tem, de sobrenaturalmente capacitar o crente a fazer coisas que humanamente nós não podemos, e que quando potencializados por Ele, nós fazemos feitos notáveis na terra. Eu lembro de Sansão. Em uma geração de caídos, aquele homem tinha uma força tão sobrenatural, que quando aquela força vinha sobre Sansão, ninguém conseguia deter Sansão. A força era propriamente do físico de Sansão. Ele adquiriu aquela força fazendo exercícios com halteres. Ele adquiriu aquela força comendo uma alimentação diferenciada? Absolutamente não. Aquela força vinha do alto, quando era necessário
Quando Deus queria usar Sansão naquela geração, Deus capacitava ele com uma força sobre-humana, e aquela força era suficiente para resolver qualquer parada que ele tivesse na sua geração. Gideão estava comissionado, mas continuava com medo. E Deus diz assim, Gideão, versículo 14, vê aí, em Juízes 14. O Senhor voltou a Gideão e disse, Gideão, sem responder aquela pergunta, né? Porque ele retirou os filtros da proteção. Essa pergunta já estava estabelecida por causa dos pecados do seu povo. Eles, com a força que você tem, deixa eu parar para repetir isso. Se você entendeu, diga amém. Com a força que você tem, Deus tem uma capacidade de humor que é ácida. Eu gosto do humor ácido de Deus. Onde foi que você enxergou que eu tenho força, ó Deus? O camarada estava fruto de uma geração vencida, a nação empobrecida, todos em estado de desespero, salvando ali o pão em uma mínima ração diária a cada dia, e Deus está enxergando que ele tem uma força. Mas é porque se fosse na força de Gideão, as pessoas iam adorar a Gideão e não adorar o Deus de Gideão. Aliás, irmãos, nós temos uma propriedade de nos encantar com as bênçãos do abençoador e esquecer daquele que nos abençoa. Isso é típico do homem. Deus começa a nos abençoar e a gente se encanta com as bênçãos e esquece do Deus que fez tanto por nós. Gideão, você vai com a sua força. Versículo de número 14. E você vai libertar Israel das mãos de Midian. E ele de novo questiona: como eu posso libertar Israel? A resposta de Deus é puramente retórica, porque ele diz: não precisa se preocupar com isso, eu vou com você. Irmãos, eu sozinho, mais 1 milhão de pessoas, nós somos minoria em qualquer batalha. Agora, eu sozinho com Deus, nós somos maioria. Nós não precisamos de muito para vencermos as nossas batalhas. Se você se associa com Deus, pode ter certeza, você vai ser vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. E Deus deu a garantia: Gideão, eu vou com você. Versículo de número 16, eu vou estar com você. Essa é a garantia de que você vai vencer. Essa promessa de Deus, que projeta Gideão ao herói nacional que ele se tornou, não se deu uma vez só nas Escrituras Sagradas. Se deu em todos os momentos em que Deus pegou alguém que não era nada e fez daquele alguém significativamente importante para a história do seu povo. É Deus que está conosco, que faz coisas significativamente importantes, que nos projeta. E nós temos que ter consciência que não é por nós, é Deus quem fez. E se a presença dele sai de nós, nós perdemos tudo outra vez. Quando Moisés disse para Deus: como é que eu vou aparecer a um monarca do Egito, que era um meio irmão dele, né? Você lembra? Ele foi criado dentro do palácio. Deus disse: Moisés, não se preocupa, eu vou com você. Quando você abrir a sua boca, eu vou pôr palavra. Mas Moisés ainda achou pouco isso. Aí Deus disse: então pegue a sua vara. E Deus deu uma unção sobrenatural à vara de Moisés. Se você não confia que por você e pela sua fé eu vou estabelecer a libertação de Israel, a vara vai ser o teu ponto de confluência, vai ser o teu ponto de segurança.
E aquela vara de Moisés, ela fez muitas coisas por ele, irmãos, na sua pouca fé. Quando ele chegou diante do Mar Vermelho, que ele viu o exército do Egito atrás, e eles estavam em uma enseada, não havia como fugir para os lados, e ele olhou para os céus e ele disse: Senhor, foi para isso que você nos tirou do Egito, para nós todos morrermos aqui? Deus disse: o que você tem na sua mão? Ele disse: uma vara. Ele disse: então você não precisa de mais nada, você está brincando. Não, aponte a sua vara para o mar e você vai ver o que vai acontecer. Ele apontou a vara, os mares se abriram, irmãos, e eles começaram a passar. Mas quando eles começaram a passar, o exército veio atrás, aproveitando que o mar estava aberto, e o exército do Egito estava atrás. E Deus disse assim: está com medo? Aponte a sua vara. Apontada a vara para a direção do exército do Egito, os mares se fechavam, quando os carros e os cavaleiros do exército do Egito vinham. Irmão, uma vara. Às vezes Deus precisa usar coisas insignificantes para ativar a nossa fé, porque nós temos um nível de comunhão com Deus tão superficial que a gente não consegue enxergar as coisas que potencialmente cheios da presença de Deus nós conseguimos fazer nele, por ele e para ele. Eu vou repetir: nele, por ele e para ele. Eu vou repetir para você gravar: nele, por ele e para ele. Na travessia do deserto, teve um dia que o povo estava desidratado e não tinha água. Todos se desesperaram e começaram a murmurar, queriam matar Moisés. E Moisés vai incomodar aos céus: Deus, e o que eu faço agora? Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Toca com essa vara na pedra. Tocou, da pedra brotou águas que descedentou a sede de 3 milhões de pessoas. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Que Deus do nada faz tudo. Então esse é um momento propício para nós aplaudirmos o nosso Deus, porque durante a nossa travessia e trajetória de vida, Ele não precisa de grandes elementos para nos dar grandes vitórias, não precisa. Eu gosto de 2 coisas de Gideão. Se você me perguntasse o que ele tinha nas mãos para oferecer a Deus para ter sido escolhido, eu digo para você que ele tinha 2 coisas que eram muito diferenciadas. Ele tinha o sim dele para Deus, porque muitos de nós, quando Deus precisa de alguma coisa, dá não. Vou não, Deus, estou cansado, vou fazer outra coisa, vou interceder pelo CSA, senão ele cai para a série D. Eu li seu pensamento. Você disse: pastor, até aqui você ia até bem, mas agora você fala do meu time, começou a ir mal. Eu vou abandonar isso para voltar a ir bem. Irmãos, ele deu sim para Deus, mesmo com medo, mesmo olhando para dentro de si e vendo a sua incapacidade, mesmo olhando para que as motivações, a causa das motivações daquela desgraça tinha se estabelecido o pecado do seu povo. Ele vai como um libertador ser levantado por Deus, e se a condição da libertação depende apenas do sim dele, ele dá sim, sim, sim para Deus. Deus não precisa de muito para fazer coisas significativas conosco. Deus só precisa da nossa disposição, de estarmos andando na sua presença e batalharmos com Ele as batalhas dele conosco. E sabe que Ele tem interesse pessoal nas suas vitórias, porque quando causas impossíveis se estabelecem sobre a sua vida, que você compartilha dessas causas com pessoas, e aquelas pessoas sabem do que você está passando, e aquelas pessoas veem o milagre que Deus fez em você, e através de você, aquelas pessoas glorificam o nome de Deus. Aquelas pessoas querem se aproximar de Deus para usufruir das mesmas bênçãos que próximo de Deus você usufrui no Senhor. Muitas pessoas são atraídas à presença de Deus não porque uma pessoa evangelizou ela,
Não porque uma pessoa intercedeu por ela, mas porque ela percebeu que quando a gente se aproxima de Deus, existe uma vantagem muito grande entre os demais do mundo. E ela disse assim: boba que não sou, vou querer me aproximar desse Deus também. E Deus pega ela e vai convertendo ela no meio do caminho. Ainda que a causa e os interesses sejam puramente egoístas, mas Deus sabe aceitar a nossa vinda e sabe trabalhar no nosso coração para que nós venhamos a ter de fato uma entrega total na presença dele. Mas há uma segunda virtude de Gideão que me agrada. O que Gideão tem para oferecer a Deus, tem o sim, mas Gideão tem também disposição, porque quando Deus disse que ele ia ser o libertador de Israel, ele começa logo arregimentando um exército, e a Bíblia diz que ele faz um movimento nacional, que ele consegue impingir no povo de Israel a convicção de que o quadro vai mudar. Não era fácil para Gideão chegar para os comandantes do exército, cooptando batalhões para irem à luta com ele contra os midianitas, não, e os amalequitas e os povos do Oriente, porque eram povos confederados em um número muito numeroso. Mas as pessoas começaram a confiar muito mais no Deus que apareceu a Gideão do que no Deus de Gideão, irmãos. Isso me lembra o caso da mulher samaritana. Quando Jesus libertou aquela mulher samaritana da escravidão, dos pecados que a acorrentava, que ela vai evangelizar o seu povo, não é por causa do testemunho de correção dela, não, porque ela tinha saído para pegar um pote de água e na volta ela já voltou transformada. As pessoas confiaram foi no encontro que ela teve. Uma mulher que se escondia por causa dos seus pecados, uma mulher que tinha vergonha do que fez, mas agora veio daquele poço, numa autoridade. Vocês precisam conhecer a quem eu conheci. O Salvador anunciado já está entre nós. Ele me falou tudo o que eu fiz e no lugar de me reprovar, me perdoou. Vocês precisam vir até Ele para serem perdoados também. E a Bíblia diz que toda a Samaria veio ter com Jesus por causa da palavra daquela mulher. Eu fico olhando Gideão convencendo aos comandantes dos batalhões do exército de Israel a regimentar homens, e daqui a pouco tinha uma multidão. Isso alentava o coração de Gideão. Pelo menos agora estamos aumentando o número de contingente, não estou indo sozinho. Mas irmãos, quando Deus vê que a iniciativa de Gideão estava fundamentada na quantidade de soldados, ele disse: Gideão, eu tenho uma outra notícia para te dar. Qual é a notícia? Você vai dispensar todo esse contingente excessivo de soldados, porque se você vencer com muita gente, Israel vai dizer que foi a força do seu exército quem ganhou essa batalha. Você só vai com aqueles que passar no teste que eu mandar você fazer. E ele fez o teste, sobraram 300. Irmãos, 300 homens ainda é um contingente relativamente grande, é ou não é? É. Mas vamos ler Juízes, capítulo 7. Juízes 7, versículo 12. Olha o que diz esse texto. E eu fico me lembrando que Deus disse: vai ser com a força que você tem. A força que eu tenho. Mas eu não tenho força, Deus. Você está enxergando errado. Porventura você é míope, eu vou lhe apresentar o Denis. Ele é o representante da Essiló para o estado de Alagoas. Lentes Varilux. Converse com ele. Ele lhe indica uma ótica para você ir fazer seus óculos. Não é isso, Gideão. É que por mínima que seja a sua força, eu vou potencializá-la. Olha o que diz Juízes 7:12. E os midianitas e os amalequitas e todos os povos do Oriente que vinham do vale, eles vinham numa multidão tão grande para atacar Israel que pareciam como gafanhotos. Irmãos, eu fico olhando como foi que o escritor bíblico colocou esse texto em Juízes. É que vendo aquela multidão de
3 povos confederados vindo. Era um número tão grande quando estavam indo distantes que eles não conseguiam distinguir quantos, milhares dos milhares. E era um inúmero o número de camelos que eles tinham. Pareciam, quando eles estavam se aproximando, como a areia que há no mar. Tamanho o número da multidão que acompanhavam eles. Pula um capítulo, vai para o 8 e 10. Juízes 8 e 10. Aí já é depois da guerra. Olha só o relato bíblico. Iseba e Zalmuna estavam em Carcó, e com ele os seus exércitos, uns 15.000 homens. Levante a sua visão aí da Bíblia. Olhe para mim, você que está em casa. Quantos eram os soldados de Gideão? 300. Quantos são os homens de Zeba e Zalmuna? 15.000, né? 300 conseguem vencer 15.000? Não. Mas eu vou lhe dar um número pior. Vamos ler o resto do versículo. Eram 15.000, na parte que nós passamos, porque todos os que foram abatidos na batalha com Gideão, ou contra Gideão, formavam um número de 120.000 homens que caíram mortos no dia da batalha. Vamos fazer uma continha? Difícil de fazer, não? 120.000. Pegou esse número? Mais 15.000. Quanto? 135.000 contra 300 homens, irmãos. Se você não aplaude a esse Deus que nos dá vitórias impossíveis. Tombaram 120.000 homens. E você acha que foram aqueles 300 soldados que Gideão levou? Sabe o que eram os 300 soldados? Eram apenas testemunhas do que os anjos de Deus, batalhando por eles, ia fazer naquela batalha. Jamais 300 homens podem vencer, ainda mais numa guerra que na época era uma guerra de solo, uma guerra de contato, não era uma guerra como aquela que nós estamos habituados a ver nos nossos dias. 120.000 homens tombados, e 15.000 que correm para trás, para contar a história do que aconteceu. O que você faz com o que você tem nas suas mãos? Um dia Jesus precisou alimentar uma multidão de 5.000 homens. Tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanche dele. Ele renunciou ao seu lanche e mandou os apóstolos entregarem nas mãos de Jesus. E a Bíblia diz que 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, foram alimentados com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes o que temos à mão é só uma capacidade de louvar ao nosso Deus no meio das tribulações e horas difíceis pelas quais nós passamos. Às vezes tudo o que temos são joelhos que se dobram e lágrimas que correm diante dos nossos olhos, dizendo: Deus, estou clamando porque não tenho condição de vencer as batalhas pelas quais estou envolvidos nela. Mas quando você se ajoelha, que você chora, que você canta, os céus se levantam em teu favor. Os céus se levantam, o teu Deus sai em teu socorro. Em 1 Reis 17, versículos 12 e 16, a Bíblia diz que havia uma viúva que estava nos últimos dias da sua vida, porque não tinha do que sobreviver, mas ela tinha lá um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. O que ela tinha nas suas mãos, irmãos, era suficiente para fazer um bolinho para ela e para o seu filho. Ia comer o último alimento que ela tinha de comida dentro de casa, e depois ela já estava resignada: depois disso nós vamos ficar entregues à sorte, nós vamos morrer. É isso que ela disse para o profeta. Mas o profeta, ele ora e Deus multiplica aquela farinha e aquele azeite, e aquela mulher vai viver, irmãos, durante anos,
da multiplicação daquela farinha e da multiplicação daquele azeite. O que ela tinha em suas mãos era algo insignificante, irmãos, mas foi o suficiente para que Deus produzisse sobrevivência nela. Essa semana eu passei uma das experiências mais difíceis da minha vida. Aliás, eu já vinha de uma experiência na semana anterior bem difícil, que eu fui desperto por Deus pela madrugada com um coro de anjos cantando. Mas essa semana, irmãos, depois de muitas orações pelas filhinhas de Gabi, as netas do presbítero Braz e da diaconisa Nireide aqui da igreja, no começo da semana nós fomos assaltados com a notícia de que a primeira das netas havia morrido. É muito difícil para um pai e para uma mãe que sonhou com o nascimento de filhos gêmeos, preparou a casa, comprou 2 berços, comprou fraldas, roupas, descobrir que vai ter que voltar para casa com apenas uma das gêmeas. E nós fomos para aquele funeral em um cemitério que tem no Benedito Bentes, e eu posso dizer que foi um dos funerais mais difíceis que eu já enfrentei como sacerdote na minha vida. Quando eu olhei aquela coisinha linda, tão minúscula, que foi arrancada da sua mãe por uma necessidade médica, porque o médico resolveu poupar a vida da mãe que estava em risco, e morrendo, as 2 crianças também podiam morrer no ventre. E o médico tentou estender, fez uma punção de líquido no abdômen da Gabi, mas aquilo demorou apenas 2 dias e o médico terminou fazendo uma cirurgia e tirou aquelas 2 crianças. Eu fiquei pensando no coração da Gabi, no coração do Marco, quando eles voltassem para casa com apenas uma das filhas e ela olhasse tudo preparado para as 2 e só voltar com uma delas. E eu disse para Deus, Deus, ajuda essa menina a sobreviver, porque essa família já está esfacelada com a perda de uma das suas filhas. E nós oramos, irmãos, nem sempre as nossas orações, elas recebem a resposta que nós queremos, mas as que Deus nos dá sempre é a melhor para nós. Na sexta-feira nós recebemos a notícia de que a outra filhinha tinha falecido também. A visão do funeral de um recém-nascido de 6 meses e algumas semanas é tão agressiva, parece uma bonequinha, lindas meninas. Estávamos lá, eu e o pastor Alexandre, e o Marcos e o Braz pediram para eu dar uma palavra, depois o Alexandre deu outra. E irmãos, como ele fez no primeiro funeral, ele pediu para dar uma palavra também, o pai, o Marcos. E aquela palavra do Marcos encheu o coração de ânimo e de paixão com a dor que ele está passando juntamente com a Gabi. Heróis não são fabricados em momentos fáceis. Os heróis de Deus são fabricados e forjados no calor das provações. Na hora em que provados, nós fugimos das provações, nós negligenciamos a fé, nós quebramos a nossa comunhão com Deus, nós incapacitamos a nossa vida para ser aquilo que Deus estava projetando fazer conosco no meio das provações. Ele olhou para aquela pequena multidão de pessoas que tinham em volta da tumba, porque os 2 funerais foram
no próprio local onde as meninas foram enterradas. E ele olhou, enxugou uma lágrima do seu rosto e disse: no mesmo cenário, as mesmas testemunhas, a mesma dor, mas não com a mesma fé. Eu saio com a minha fé robustecida dessas duas perdas que para mim virarão marcas da minha própria existência. E nelas, no meio das perdas, eu tenho duas coisas para dizer acerca de Deus. A primeira delas: Ele não me deve satisfações. A segunda delas: Ele sabe o que é melhor para as minhas filhas, e sabe também o que é melhor para mim. Bendito Deus que me deu, bendito Deus que me tomou. Que fé, que palavra, que avivamento naquele funeral, irmãos. Isso me lembrou a experiência que eu tinha tido na semana anterior. Depois de uma noite muito difícil, eu fui acordado por um coro de anjos que cantavam um salmo. Eu não sou dado a ter visões, revelações. Deus, quando quer falar comigo, fala muito mais na palavra, algumas vezes em profecia. Mas, irmãos, a experiência de ver um coro de anjos cantando, e você ser desperto em uma visão com um coro de anjos cantando, foi uma das coisas mais magníficas da minha vida cristã. Sobretudo naquele dia que eu tinha passado uma experiência bem difícil na minha vida, extremamente difícil, que literalmente eu tive um encontro com o próprio Satanás. Eu percebi Satanás em uma situação. Tem circunstância que ele manda secretários, manda demônios, mas naquele dia e naquela hora, eu percebi que eu estava diante do próprio inimigo, se levantando contra a minha vida. Eu fui dormir, lembrando daquele salmo: o Senhor cuida dos seus, enquanto ele dorme. E fui acordado, irmãos, 3 horas da manhã, com um coro de anjo cantando o Salmo 32, versículo 8. Que experiência! Olha o que diz esse salmo: eu vou instruir você durante o caminho. Essa palavra se encaixa perfeitamente com aquelas circunstâncias difíceis de vida, das duas perdas que se estabeleceram naquela família. Às vezes o caminho é difícil, você precisa da instrução de Deus. Sem ela você vai ficar perdido, como se a vida fosse um labirinto sem saída. E Deus está dando promessa. Essa promessa está no Salmo, mas a mim me veio em um coral de anjos cantando, irmãos. Aquilo produziu um avivamento tão grande na minha vida naquela noite, que quando eu me dei conta que aquela visão acabou, o travesseiro no qual eu estava recostado com a minha cabeça estava ensopado de lágrimas. Eu vou instruir você durante o caminho, te ensinarei por onde você deve passar. E o coral de anjo fechava o coro dessa música dizendo assim: guiarei você com os meus olhos. Quando eu saí daquela visão, irmãos, eu fui orar, e eu lembrei de quantas vezes os olhos do meu Pai me guiaram pelo caminho da vida. Eu não precisava de uma palavra, de uma direção, de uma orientação falada. Eu não precisava de uma manifestação oral dele. Os olhos dele me direcionavam. E era o próprio Deus que estava fazendo promessa que com os olhos dele, ele iria me guiar pelo caminho. Eu me lembrei do povo de Israel, que foi guiado pela nuvem durante a travessia do deserto. Mas eu não estou no deserto, eu não preciso de uma nuvem, mas Deus me deu promessa
de me guiar com a direção do seu olhar. Vá nessa direção e eu vou ficar olhando a direção do olhar de Deus para estabelecer nortes na minha vida. Isso me dá a certeza e a garantia de que Ele está me vendo em todas as lutas pelas quais eu passo na vida. Porque se Ele diz, eu vou te guiar com o meu olhar, Ele também está me dizendo, eu estou te vendo. Eu quero encerrar essa mensagem chamando o Ministério Louvor para vir aqui à frente, lembrando a você que foi exatamente isso que Deus fez através da vida de Gideão. Israel estava oprimida, opressa, por um ataque e uma dominação de 7 anos, por uma nação que havia se confederado e havia destruído parte significativa da autoestima de Israel. Lutas extenuadas têm uma capacidade de roubar de nós a autoestima. Nós nos sentimos literalmente abandonados no nada, quando as lutas se extenuam, se alongam sobre nós. Mas percebe como aquelas lutas foram interrompidas, o povo começou a clamar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, lutas se estabelecem sobre a sua vida, não espera. Acorda pelas madrugadas, começa a cantar e a orar, clama pelo Deus da tua salvação e Ele virá. E com os seus olhos Ele guiará você pelo caminho e pela saída que estabelecerá a vitória da sua vida. Gideão, com a sua pouca fé, libertou Israel do cativeiro midianita. Você, com a sua pouca fé, movido por orações e intercessões, vai se tornar um herói de Deus dessa geração. Não se intimide com dificuldades na sua vida. Não se intimide com momentos difíceis que querem te fazer parar. Se levanta e no nome de Jesus, na força do soberano Deus, marcha para a vitória, pelo poderoso nome de Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar esse louvor com muita alegria. Daqui a pouco nós voltamos com as instruções e a oração final. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Cante mais uma vez. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em tuas mãos. Vamos dizer que Ele é pastor? Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho. Diga isso mais uma vez com toda a força. Pastor,
Irmãos, para nós encerrarmos o culto, eu queria fazer a pergunta da noite. A pergunta da noite é: quantos aqui que está no nosso meio, que nunca fez uma entrega da sua vida nas mãos de Deus, para que Ele se tornasse o Senhor da sua própria existência? Se você quer entregar a sua vida nas mãos de Deus, levante assim a sua mão. Eu quero orar por você. Olha, nós temos um jovem ali, um jovem. Vem cá. E alguém que acompanhe ele. Vem cá, quero orar por você. Alguém acompanhe ele, por favor. Nós temos a equipe de integração aqui da igreja, que certamente vai estar aqui na frente com ele. Mas como ele, porventura, pode haver outras pessoas que querem entregar a sua vida nas mãos de Deus. Se você quer entregar hoje, estimulado inclusive pela fé dele, eu quero convidá-lo para você vir aqui. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus? Levante assim a sua mão na nossa direção. Não? Vamos lá? Então vamos orar. Como é o nome do senhor? Não entendi. Welson. É um bonito, parecido com o nome do meu pai. Vamos orar pelo Welson, que está aqui à frente. Levante assim a sua mão. Pai querido, nessa hora nós queremos te agradecer pela vida do teu filho que veio aqui à frente voluntariamente. Ninguém o obrigou a vir aqui. Foi ele que levantou a sua mão, foi ele que veio à sua frente. Eu nunca vi, durante todos esses meus anos de vida cristã, ninguém que veio a você, que você não transformasse para melhor a vida daquelas pessoas. Por isso nós queremos te pedir que os benefícios dessa decisão sejam reconhecidos por ele próprio, o Elcio, Pai. Que ele possa sentir que a partir do dia em que ele resolveu decidir entregar a sua vida, em suas mãos as coisas melhoraram para ele. Que o teu Espírito Santo, fruto dessa decisão, possa ter domínio e controle sobre a sua vida, possa estar atenuando as pressões dessa vida em sua mente, em sua alma, dando-lhe direções e precisando o caminho pelos quais ele deve passar. Senhor, dá a ele saúde, dá a ele paz, prosperidade. Escreve, ó Pai, o nome dele no livro da vida, para que no dia em que a igreja for recebida por você nos céus, ele faça parte desse grande grupo que vai morar eternamente com você na sua presença. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Ainda de mão na direção do altar, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa. A igreja diz: amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: vai na força de Gideão. E sopra por ele ou para ele essa palavra profética. Diga assim: e vença, em nome do Senhor. Amém. Tenhamos todos uma semana abençoada e que Deus nos visite a cada dia dessa semana.